Imagine conseguir compreender a mente do seu filho com TDAH, saber como ajudar nas tarefas de casa, como lidar com a obediência, encorajar para que ele tenha uma ótima autoestima e até mesmo saber como intervir na adolescência, nas dificuldades comuns do TDAH. Imaginou? Agora pense que você pode ter acesso a todo esse material no programa Meu TDAH. Clica no link da descrição. Eu tive o primeiro indício, do processo diagnóstico do TDAH aos 16. Então, eu estava passando por uma depressão bem severa. E aí, eu procurei ajuda, fui no neurologista, pelo psiquiatra. E aí, surgiu a possibilidade de eu ser TDAH. E aí, a gente começou com o processo de investigação. E eu consegui o laudo perto dos 18, mais ou menos. Atualmente, você está com quantos anos? Tô com 26. 26. Então, não faz tanto tempo assim, né? Não faz. E me diga uma coisa, aí, como é que foi que você chegou nessa etapa de ter o diagnóstico assim? Você tinha algumas dificuldades desde a infância, foi mais na adolescência? Como é que foi isso? Eu era uma criança bem peculiar, né? Eu tinha gostos bem, assim, esquisitos para a idade. Eu era muito introvertida, né? Sofri muito bullying na escola. Nossa. É o retrato do TDAH, assim, clássico, né? Uhum. E fora isso, eu era muito desatenta em sala de aula. Então, o meu dom era desenhar. Durante as aulas, se não me interessava aquela matéria... Você é boa desenhista até hoje, assim? Gosto, mas Gosta, por né? hobby, né? Uhum. Então, assim, as exatas pra mim, nossa, os meus cadernos eram vazios. Uhum. Era só desenho. Então, assim, o que me interessava realmente era ciência. Biologia, química, até um pouquinho de física. Mas eu tinha amor por isso, por história. Então, eu era uma aluna com interesses muito restritos e com dificuldades imensas, né? E com relação a essas dificuldades que você teve, tinha matérias específicas, então, que você tinha mais dificuldade, e eles tentaram alguma intervenção com você, eles tentaram mudar alguma forma de ensinar, de você aprender, como é que foi isso? Não, na verdade, sobre isso a experiência foi bem ruim, infelizmente, né? Até no Fundamental 1, não tinha nenhum tipo de adaptação, enfim, meus pais não sabiam do diagnóstico, então o máximo que dava para fazer era aula particular, mas o mesmo problema que eu apresentava dentro da escola, eu apresentava na aula particular. Então, às vezes, eu via um pouco do conteúdo, conseguia passar de ano raspando, empurrando com a barriga, mas não teve uma adaptação assim clara. E na época também eu não tinha nem noção que eu era autista. Então, algumas limitações do ambiente também influenciavam muito no meu processo de aprendizagem. Uhum. E nem no TDAH você tinha, né? Porque na infância, até meados da adolescência, você não teve, Não né? tinha noção. Na verdade, eu brinco assim, que eu fui diagnosticada com depressão e caí no TDAH. De repente, TDAH. E aí fiz todo esse processo de diagnóstico, né? Mas eu brinco que eu demorei muito tempo para digerir o diagnóstico do TDAH. Entendi. E essa questão do diagnóstico da depressão, você acredita que foi uma comorbidade, pelo que você teve, do tipo assim, você não conseguia se entender, ou uma questão patológica neuroquímica mesmo? O que você acha? Eu acho que totalmente relacionado ao TDAH. Porque eu tive na época que eu estava prestando vestibular. Então, eu era muito boa na escola em algumas matérias. 10 em biologia, 10 em física, 2 em matemática. Nossa. Muito discrepante. Quando eu cheguei no cursinho, eu achei que eu poderia minimizar essas dificuldades, né? E me deparei com uma galera que estudava 12 horas por dia. E eu falava, gente, como é que eles aguentam fazer isso? Não vou dar conta. E aí eu comecei a entrar nessa pira de ter uma rotina absurda que não se encaixava às minhas necessidades. Né? Então foi basicamente uma super sobrecarga que eu tive. Entendi. Você lembra de ter tido alguma questão sensorial? Lembro. Como é que é isso? Na verdade, hoje em dia eu consigo dar nomes, né? Mas eu tenho muito problemas com texturas, com sons repetitivos, então com cheiros. Então, eu tenho tudo muito bem sedimentado na minha cabeça sobre a época de escola, do cursinho, porque eu lembro da textura da cadeira do cursinho. Nossa senhora, que dava agonia, né? Eu lembro do perfume do professor de física, porque ele ficava próximo da gente no tablado e eu lembrava disso do cursinho. Então, era uma sobrecarga de detalhes muito grande, além do cansaço da rotina, né?